feliz dia, um dia abençoado para todos nós. E olha, nos próximos minutos obtenha altas dicas de como manter a sua paz interior através do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Não amaldiçoe os outros em pensamento. Esse é o assunto do encontro dos preletores Enio Masakihara, Carlos Alberto da Silva e José Maria Coelho. Sai de baixo que vem por aí pode fazer cair a ficha, como popularmente se diz. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. É sempre um brinde à nossa alma quando unem seus repertórios e conhecimentos os preletores Enio Masakihara, Carlos Alberto da Silva e José Maria Coelho. Então, aconchegue-se bem onde está e aproveite o debate com o tema Não amaldiçoe os outros em pensamento. É uma atrás da outra, você vai se surpreender. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Aceite ou Noie, esse modo feliz de viver. O assunto de hoje está aqui no livro A Verdade, volume número 9, que é Não amaldiçoe os outros em pensamentos. Se alguém te fez um mal danado e você está sempre pensando de uma forma negativa contra essa pessoa ou contra algumas pessoas, então vamos saber hoje como se livrar desses pensamentos negativos e vivermos felizes. E para nos orientar, preletor Carlos Alberto da Silva. Tudo bem, Carlos? Tudo maravilhoso. Muito obrigado, cada vez hein? melhor. Só alegria. Obrigado. Só alegria mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. E o preletor José Maria Coelho. Muito obrigado, José Maria Coelho. Muito obrigado. Tudo bem? Só alegria? Só alegria. Em casa, tudo bem? Maravilhoso, graças a Deus. Mamãe os maravilhosa. irmãos. Todo mundo feliz. E as padarias? Padaria também, dando dinheiro. É um bom negócio, viu? É um bom negócio, padaria. Que bom, que bom. Muito obrigado. Preletor Carlos Alberto da Silva, aqui na página 73 do livro, né, A Verdade, volume número 9, ele fala
De que adianta lamentar as mágoas de um fracasso do passado? De que adianta continuar amaldiçoando o próximo por um erro que ele cometeu no passado? Mas parece ser meio comum, né? A gente recebe uma coisa que nos prejudica, a gente fica ali, né, com mágoa mesmo, né? E a pessoa acaba... bom, isso parece ser natural do ser humano, mas se nós formos parar para analisar, na verdade não é. O natural seria justamente a gente viver livre desses sentimentos. Mas quando a gente sente que foi prejudicado por alguém, a gente acaba pensando que essa pessoa, na verdade, nos prejudicou. Hoje, durante o programa, eu gostaria que a gente pudesse estudar justamente a causa disso. E eu começaria dizendo o seguinte, para que a gente possa entender que não existe, quando a gente pensa de forma da vida espiritual, não existe injustiça. Existe sim a lei de causa e efeito, funcionando na mais perfeita sincronia com aquilo que nós pedimos inconscientemente pelos atos que nós praticamos no passado. Para isso a gente precisa compreender que a nossa vida não começa no momento em que nós nascemos, e tampouco ela termina no momento em que esse corpo morre. Se eu entender isso, eu começo então a me libertar. Então todas as coisas que ocorrem ao meu redor é reflexo daquilo que no passado eu plantei. Então nós vamos tratar sobre isso hoje. Maravilha. Quando a gente recebe algo de alguém, que você se refere agora, provavelmente é da mesma pessoa que tivemos uma vida próxima, numa vida passada, ou de alguém e essa pessoa veio para mostrar um erro que eu cometi no passado? Não necessariamente seja exatamente com a mesma pessoa, mas ela também pode ser alguém que vem para que eu possa vivenciar aquela experiência. Eu estava, há muitos anos atrás, ainda estava começando como fazer as palestras, era líder da iluminação ainda, e o professor Heitor Miyazaki era o orientador responsável de um seminário para jovens na academia de Ibiúna. E eu deveria fazer a palestra sobre perdão. Justamente era esse o foco. E um pouco antes de entrar, o professor Heitor Miyazaki me chamou para conversar, porque além de fazer a palestra sobre o perdão, eu deveria fazer a prática do perdão também. E o professor Heitor, na ocasião, me deu uma orientação impressionante para que eu repetisse aquilo nas palestras e que eu uso para a minha vida particular. Então, por que é tão difícil a gente perdoar alguém? Porque para perdoar, você precisa abrir mão do seu direito e da tua razão. Certas coisas que acontecem na vida da gente hoje, dentro do senso comum, é impossível perdoar. E a pessoa tem até o direito de guardar a mágoa, de guardar o ressentimento. Mas do que adianta, ele estava falando, a pessoa ficar com o direito, estar com o seu direito assegurado, estar com a sua razão, se ela leva uma vida infeliz? Então, quando a gente olha a vida desse prisma espiritual, a gente vai perceber justamente que existem muito mais coisas do que a gente consegue lembrar agora. E a oração do perdão na Seitonê se dá assim: eu te perdoei e você me perdoou. Então, se a pessoa me prejudicou, por que não seria a oração só eu te perdoei? Por que eu faço, você também me perdoou? Então, na verdade, dentro do ensinamento da Seitonê, aquilo que eu planto, eu vou colher. Então, se eu estou colhendo algo, intuitivamente eu sei que eu plantei alguma coisa. Mas para que eu pudesse colher nessa vida agora, nessa situação que estou vivendo, houve a necessidade que alguém servisse de instrumento para que eu pudesse aprender aquela lição. Mas para isso, aquela pessoa precisou acumular um karma negativo. Então, por isso eu digo, e você me perdoa, porque se eu tivesse usado meu livre-arbítrio lá no passado e não tivesse criado uma situação de desarmonia, essa pessoa não precisaria passar isso agora. Então, eu achei muito forte isso daí. E quando a gente trabalha desta maneira, a gente começa então a se libertar. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor José Maria Coelho. Tudo bem, tá bom. Página 74. Sim. Diz assim: o que fazer ao sentir raiva incontrolável? Uhum. Bate no outro? O que faz? Esta é uma opção, que é a mais fácil, mais comum. Mas aí o grande problema é você levar isso pro resto da vida.
Então, no conceito psicológico, ele fala que algo aconteceu com a pessoa lá na adolescência, uma briga com o pai. E aí, na situação atual, ele não consegue êxito nas coisas que ele faz, tal. Por quê? Porque como ele não resolveu aquela situação, está lá no mundo inconsciente dele, quando ele lembra daquele fato que ocorreu lá em 1900 e bolinha, ele vive aquela mesma situação do passado. Ou seja, a vibração que ele emana é a vibração ainda de ódio, de raiva, eu quero que você morra, eu quero que você se exploda, essa coisa toda, justamente porque não houve o perdão. E por que não houve o perdão? Isso que o Dr. Carlos acabou de falar, porque eu tenho razão de estar magoado com meu pai, eu tenho o direito de estar bravo com meu pai. E essa ideia de manter a mente da razão e do direito faz com que o corpo se enfraqueça, faz com que a mente de insatisfação, de tristeza e de falta do perdão se manifeste em forma de corpo carnal doente ou de situações adversas na vida. Aí a pessoa tem um monte de coisas para ser feliz. Quando vai chegar a dita da felicidade, ele não sabe por que ele rompe a relação, ele grita, ele pede oportunidade, justamente porque dentro dele está explodindo esse sentimento de eu não mereço porque eu briguei com meu pai, eu não mereço porque eu prefiro manter a razão, e ele cria o estado de vítima. Daí eu justifico para você, você está vendo aqui, né? Eu estou sofrendo porque, na verdade, foi culpa do meu irmão, foi culpa do meu pai que me deixou nessa situação. Então, enquanto ele tenta justificar o seu fracasso, ele não é o senhor do seu destino, ele é um escravo. Então, para se libertar disso, é que ele precisa fazer a reflexão, por isso que na revelação divina da grande harmonia está lá, reflexiona e reconcilia-te, que na psicanálise chama-se isso introspecção. É você voltar para dentro de si mesmo e começar a perceber que tudo realmente é de sua responsabilidade. E quando você assume esse controle da sua vida, naturalmente, para mudar, você faz a oração do perdão e vai manifestando a gratidão, aí o destino se transforma e a gente se liberta, né, dessa situação. Você falava agora há pouco sobre relacionamento de pais e filhos, que esse é um problema que, se não é comum, mas acontece muito hoje em dia, onde parece que um tem raiva do outro, principalmente os filhos dos pais. Me lembro que você uma vez contou lá de Carlópolis, de uma moça chamada Mara, se não me engano, que o pai dela bebia bastante, um dia queria, sei lá, correu atrás dela com uma faca e tudo, né? Então, esse caso também ele é interessante justamente pelo fato de que, fenomenicamente, o pai continuava o mesmo, tomando e tal, mas quando ela tomou a decisão de mudar a situação, ou seja, de buscar a prática religiosa, que inclusive aqui nessa página, ele vai dizer justamente sobre isso. O que nós fazemos para mudar essa situação? E uma delas é o método religioso e outra é o método filosófico. O método religioso é a oração do perdão, que o Dr. Carlos estava dizendo agora, no momento que você abençoa o outro, você será abençoado. E o filosófico é você usar da mente a seu favor para sugestionar a mente no sentido de tudo que foi criado por Deus é perfeito. Então essa moça começou a fazer essa prática e no momento em que um dia o pai bêbado correu atrás dela com faca e tudo mais, ele se escorregou, caiu, e mesmo assim ela foi lá, e antes ela corria do pai, também xingava o pai, e ela foi próximo do pai, pedir perdão, e dizer que amava e compreendia ele e tal. Então essa situação foi mudando a vida dela também. Maravilha. Ainda sobre esse item, como não amaldiçoar o próximo, e quem amaldiçoa o próximo? Vai, por razões e por direito, essas coisas todas que você nos explicava agora há pouco. Tem consequências desastrosas na vida? Eu estava na Academia de Santa Fé, Bahia. E ainda a saudosa preletora Ilona Fernandes, ela era orientadora responsável. E na minha palestra sobre gratidão aos pais, eu pedi a ela se ela conhecia algum jovem que estava presente para um relato de experiência durante a minha própria palestra. E eu fui presenteado com um relato fortíssimo de uma jovem que ela havia indicado. O nome dessa jovem é Rejane. A Rejane, ela conheceu o Seiichi Noye na cidade dela, Aracaju, Sergipe, quando a vida dela estava realmente da pior maneira possível. Então, ela nos relatou o seguinte, que o pai sempre foi uma pessoa trabalhadora, maravilhosa, mas extremamente conservador, daquele tipo, eu estou sempre com a razão, autoritário, em que toda a família temia ele. Não só os filhos, mas como ele era, entre aspas, apesar de ser irmão, ele era considerado o patriarca da família.
Então havia um respeito e temor até por parte dos irmãos dele. E ela completava 15 anos naquele dia, quando um amigo procurou para pedir, buzinou na porta da casa dela. Para ele aquilo era uma ofensa. Que se ele fosse um rapaz correto, ele teria descido do carro e tocado a campainha para cumprimentá-la. Mas ele buzinou e ela saiu para atender. Ele disse, não vai. Mas ela, achando que aquilo era um absurdo, ela decidiu bater de frente com o pai. Ele disse, você vai pagar as consequências. Eu pago o preço para ver. Ela saiu, não ficou nem 2 minutos e já voltou. Quando voltou, entrou dentro da casa, ela percebeu pelo olhar da mãe e dos irmãos que a situação estava feia. Quando fechou a porta, atrás da porta esperava o pai com uma cinta levantada. E ela achou aquilo absurdo e ele começou a bater. E ela, tão indignada que estava, é como se o corpo dela tivesse, naquele momento, adormecido. Então ela não sentia nada. E ela foi lá e desafiou, já que é para bater, bata para valer. Bata para valer mesmo. E ele bateu. Bateu tanto que chegou a cansar o braço. E ela continuava desafiando ele enquanto batia, apesar do choro da mãe e dos irmãos, implorando para que um dos dois cedessem. Mas nenhum dos dois estavam dispostos a ceder. E aí ele, já não tendo força no braço, continuou batendo com o outro braço. Até que, por exaustão, ele parou de bater. Ela foi para o quarto, chorando depois, e ela saía sangue de várias partes do corpo. E ela, então, pegando a camiseta que vestia branca, enxugou e ficou vermelha de sangue. Colocando uma nova camiseta, foi para a sala e disse, eu vou guardar isso daqui para quando eu tiver meus filhos, e me perguntarem o que foi que você ganhou de presente de aniversário, manhã. Eu direi, sabe, ganhei isso daqui, de presente do meu pai. E o pai disse que não precisava se preocupar porque, na verdade, ela não tinha pai. E a partir daquele momento romperam a relação. Ela continuou morando dentro de casa, mas teve que morar no quartinho dos fundos. Não mais pagava só a comida ele dava. Ela teve com 15 anos começar a trabalhar, pagar os próprios estudos, e ela decidiu, eu vou vencer na vida e vou provar para esse desgraçado que eu não preciso dele. E o tempo passou. Até quando ele chegava sempre tarde do trabalho, ela estudando, ele apagava a luz porque ele mudou o interruptor para fora. Ele dizia que não era para gastar luz quando não tinha ninguém. Então, para ele, ela era ninguém. E ela tinha que continuar os estudos na luz de vela ou lamparina. Mas ela estava predestinada, disposta mesmo, predeterminada, e disposta mesmo a pagar o preço e provar para ele que não precisava dele. Chegou finalmente o dia da colação de grau, que ela foi receber o diploma na faculdade que ela tinha feito. Era o dia mais feliz da vida dela. Mas no momento da cerimônia se tornou o dia mais infeliz, porque ela olhou, todos os amigos estavam com os pais, e ela não tinha ninguém, porque o pai havia proibido todos de ir. Só uma tia irmã do pai desafiou a autoridade dele e foi dar um abraço nela. E ela sentiu que não tinha sentido viver, porque se ela conseguiu chegar a esse ponto, por que não sentia mais alegria? Né? Então, todas as vezes que ela pensava no pai, ela o amaldiçoava. E tentou de tudo para provar que não precisava. Agora que ela tinha independência financeira, que ela tinha um diploma nas mãos, sem qualquer ajuda do pai ou da família, ela não se sentia realizada, plena e feliz. E uma amiga da faculdade recomendou ela, percebendo a tristeza dela, apesar da festa, no dia seguinte ligou e convidou ela para um evento da Seichonoye, na cidade dela. Ela assistiu, ela ficou sensibilizada, o tema tratava sobre perdão. Saiu uma caravana para Santa Fé na academia, ela participou do seminário e voltou disposta a mudar a vida dela. E ela percebeu que sem o perdão ela não seria ninguém. Ela abriu mão do direito e da razão dela. E ela entendeu que se ela tivesse agido de outra forma não teria acontecido. Na Seichonoye, talvez o mais difícil de praticar, que eu sou responsável por tudo, é justamente isso. Mas quando a pessoa admite isso, ela, como disse o pretor José Maria, ela não depende, do outro. Ela assume 100% para si. E ao assumir 100%, ela se liberta do outro também. E liberta o outro também. E ela decidiu, depois das orações, das práticas, como aproximar com esse pai, que também era rancoroso tanto quanto ela. Ela decidiu preparar o lanche da noite, que ele próprio fazia, de tão metódico que ele era. E ela sabia da maneira como ele gostava. Olha que interessante. Ela estava rompida com ele há muitos anos, mas ela sabia como o pai gostava do lanche.
ela foi próximo do horário do pai chegar, preparou o lanche, mas antes, quando ela viu que ele estava chegando, saiu correndo, mas ele viu ela sair correndo da cozinha. Quando chegou o lanche, estava pronto. Ela ficou orando, pensando que ele aceitaria o lanche. Mas no dia seguinte, ela viu que o lanche dela continuava lá. Ele não aceitou o lanche nem no segundo dia, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, nem no sexto dia ele aceitou. Mas ela não desistiu. Ela estava disposta, porque para ser feliz ela compreendeu que esse perdão se fazia necessário. E ela foi, no sétimo dia, continuando orando, o pai parece que foi tocado de alguma forma. E ela percebeu por trás, olhando do quartinho dela, ela viu que na cozinha ele pegou o lanche, ele estava de costa para ela. Quando ela viu que pegou o lanche, ela percebeu pelo movimento dos braços que ele levou na boca, ela não suportou, saiu correndo, foi lá, agarrou o pai por trás, chorando, e começou a pedir perdão para o pai. Me perdoe, papai, me perdoe, papai. Sabe, eu pensei, painho, eles falam painho no Nordeste, eu pensei que poderia ser feliz sem a tua bênção, mas eu estava enganada. Esse homem era tão duro que ele dizia que o homem não chora. Mas nem quando o pai morreu, ele chorou, que era o grande ídolo dele. Mas naquele ato dela, ele começou a tremer e ela pensou que ele estava passando mal. Quando soltou ele, pela primeira vez ela viu o pai chorando. Abraçou a filha e disse que também não podia ser feliz sem ela. E naquele momento os dois se reconciliaram. Olha, meus amigos, passado um ano, eu tive a oportunidade de ir para Aracaju. E ela disse que a vida dela, naquela ocasião lá em Santa Fé, que a vida tinha mudado. E aí reencontrei ela, uma líder atuante, e perguntei, e aí seu pai, como é que está? Mudou mesmo? E olha a resposta dela, não mudou nada. Continua o mesmo, né? Estúpido, ignorante. Aí eu falei assim, mas e a relação de vocês? Não podia estar melhor. E aí ela falou, eu entendi, sabe, que amar verdadeiramente é aceitar a pessoa como ela é. Só que um detalhe, hoje, a única pessoa, quando ele fica insuportável, meus familiares chegam e falam assim, você tem que falar com teu pai. E aí eu chego pro pai, pai, tem que maneirar, pai, um pouquinho. Aí ele diz que fala, eu sei, filha, mas é muito difícil, sabe? É muita ignorância para uma pessoa só. Eu sei, pai, mas maneira um pouco. Vou tentar. Então, ou seja, ela aprendeu a aceitar o pai, e o pai era a única pessoa que ele ouvia e que podia chegar para ele e falar que tinha que maneirar, era essa filha. Regiane de Aracaju, né? Aracaju. A conheci também. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Como o nosso tempo acabou, José Maria, só para encerrar nesse 1 minuto que nós temos aí, quando se fala não amaldiçoe os outros em pensamento ou em qualquer outra forma, digamos assim, você que tem orientado tantas pessoas aí, tantos jovens têm entrado no mundo das drogas, por exemplo, ilícitas, e sofrem bastante também, gostaria que em 1 minuto você pudesse encerrar o programa de hoje, passando para a gente qual é a ação dos pais e dos jovens. A ação do pai é internar o filho em primeiro lugar, né? Porque como a gente ama muito, a gente compactua com a drogadição da pessoa e não sabe o que fazer. Então, quando ele toma a atitude corajosa de internar, ele está dando uma oportunidade do filho de desvencilhar do grupo onde ele vive. E o único lugar é o internamento. Depois disso, pode dar para ele de presente o livro Buscando Amor dos Pais, que eu garanto a felicidade do seu filho. E participe, né, do domingo da Seitonê, uma reunião bem próxima aí da sua casa. Você vai encontrar um lugar onde você vai poder levar esse teu filho para ele se acostumar com pessoas legais assim da Seitonê e com certeza vai estar livre da droga. Muito obrigado. Obrigado, Pretor Carlos Alberto da Silva. Obrigado pelas orientações. Obrigado, Pretor José Maria Coelho. Muito obrigado. Pelas orientações. Muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe sempre. Esperamos encontrá-los vocês aí numa das atividades da Seitonê. Muito obrigado. Maravilhosos filhos de Deus que nos acompanham no programa da Seitonê na TV e a Seitonê no ar da rádio. Muito obrigada. Estamos aqui para desejar a todos os senhores um maravilhoso Natal e um maravilhoso Ano Novo. Que realmente a noite de Natal e o início do ano de 2015 esteja preenchido de muito amor, de muita paz, de bastante harmonia e, sobretudo, muita gratidão à sua família, aos seus amigos, aos seus colegas e principalmente a Deus pela nossa vida, aos nossos antepassados pela proteção diária, aos nossos queridos pais
por nos ter dado o dom da vida. Enfim, esse sentimento de gratidão que os acompanhou durante todo o ano de 2014 e permitiu que desfrutassem de um ano maravilhoso, que seja revivido também nessa noite de Natal e também na virada do ano. E que 2015 seja um ano maravilhoso, glorioso, no sentido de que nós estamos realmente vivendo como verdadeiro filho de Deus, que o nosso viver seja sempre um viver religioso. Feliz Natal e um feliz Ano Novo a todos. Muito obrigada. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seitonê na TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior a verdade homem e filho de Deus. Agora você pode assistir a Seitonê no café, no metrô, na fazenda, na rua. Assista diariamente a Seitonê na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seitonê na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. No dia 28 de dezembro de 2014, a partir das 9 horas da manhã, o Salão Nobre da sede central da Seitonê do Brasil, no Jabaquara, em São Paulo e em vários núcleos e regionais doutrinárias no país inteiro, haverá a cerimônia da grande purificação da mente. Então, programe-se e compareça com a sua família. O objetivo é purificar a mente de todas as impurezas e maus pensamentos acumulados, consciente ou inconscientemente, durante o ano que passou. A leitura em conjunta da Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, elimina a energia negativa gerada por ações, pensamentos e palavras negativas. Se não forem eliminadas, essas energias se acumulam e ganham a forma de mau destino, como doenças, pobreza e infelicidades. Venha se preparar para um 2015 cheio de vitórias e alegrias. Acesse www.sni.org.br para se informar sobre a sede da Seitonê mais próxima, onde estará sendo realizada a cerimônia da grande purificação. Participe, com certeza será maravilhoso, viu? Confortou nossas almas e ajudou a aliviar milhares de corações as palavras de mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. E olha, um estado interior mais sereno conduz a pessoa mais rapidamente ao sucesso. Então, serenemo-nos em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. Um abraço grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.